excelente dia para todo mundo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Estamos com um público aqui bem bacana. Reforça aí o pedido de desculpas. A gente procura sempre ser pontual. Nós fizemos os testes antes, mas a gente tem o sem emoção e o com emoção, né? Então, a gente já estamos com poucos desafios aí, né, no nosso dia a dia. Aí tivemos o desafio de ativar a câmera aí do Emelino, mas deu certo e vamos iniciar aqui. Pessoal, então, muito obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês com a gente nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou o Alex Marques, eu sou o diretor comercial aqui na Data System. Nós somos uma empresa de software específico para lojas de calçados e roupas. A gente ajuda aí o empreendedor na gestão da sua loja, na parte de compras, PDV, financeiro, os principais indicadores aí, visões do mercado. Completamos no último dia 20 de março, nós completamos 25 anos de empresa. Momento um pouco delicado, né? 20 de março, a gente não conseguiu aqui reunir o nosso time. Temos aqui mais de 80 pessoas na Data System. Infelizmente, a gente não pôde celebrar com aquela festa, né? Esses 25 anos. A gente aqui está realmente muito feliz por esse momento, né? Para a gente é uma marca muito importante. Nosso agradecimento especial a todos aqueles que já fizeram parte ou que fazem parte dessa história, aos nossos clientes, colaboradores, aos nossos parceiros, enfim, aos nossos fornecedores, aquelas pessoas que passaram aí durante esses 25 anos deixar a sua marca. Então, para a gente é uma alegria muito grande. E eu estou aqui com meu amigo, né, um grande especialista do varejo, um grande parceiro aqui da Data System, Emelino Espíndola. Cara, que ele vamos lá, vamos tentar falar tudo, né? Palestrante, consultor, youtuber, filósofo, o que mais? Empreendedor, né? Um cara aí que está com uma experiência muito grande dentro do varejo. Emelino, passo a bola para você se apresentar, para saudar o pessoal que está nos acompanhando aqui. Fica à vontade, meu amigo. Muito obrigado, Alex. Antes de mais nada, eu realmente quero agradecer o convite, é uma honra para mim, com certeza, porque essa é uma parceria que vem se construindo aí ao longo desde o primeiro contato, né? E uma das coisas interessantíssimas que, primeiro, eu agradeço as suas palavras, eu sou 10% disso aí que você está falando, né? A gente vem... Eu costumo dizer que eu branqueei esses cabelos aqui na lida, né? No dia a dia, encostando a barriga no balcão junto com o lojista e desenvolvendo todo esse histórico de trabalho, né? Mas, como eu estava dizendo, uma das coisas interessantes que alinha essa parceria é uma conjunção de valores. Eu acho que esse é o pilar fundamental, né? É a base de todo relacionamento, a gente ter esse alinhamento de interesses, né? Um olhar preocupado, o que a gente pode fazer para contribuir, para tornar esse mundo um pouco melhor, o mundo do lojista, o mundo dos colaboradores. Eu sempre bato muito nessa tecla, eu digo, não há como um lojista, um empresário, ou seja quem for, prosperar, né, um empreendedor prosperar, se a equipe dele não prosperar. Então, é um trabalho em conjunto e é uma distribuição, né? Então, esse conjunto de sucessos individuais que constroem o sucesso que se reflete para toda a sociedade, né? Então, eu encaro isso como uma missão, né? Então, onde cada um faz o seu pedacinho, a sua parte, e o todo acaba se somando em prol dessa construção, né? Enfim, então eu me sinto muito, muito feliz e muito honrado em estar aqui, em receber o convite da Data System, né? Muito bom. O Emelino tem um canal, né? Possivelmente a maioria aqui já acompanha o canal no YouTube, né? Falando de loja. São milhões, já bateu 6 milhões de visualizações, já está batendo 6 milhões de visualizações. Ultrapassamos, 6.200, alguma coisa por aí. 6 milhões, né, de visualizações, então é um canal realmente expressivo. Eu brinco aqui que ele é um youtuber concorrente com o Felipe Neto, com o Whindersson. Então, é um influencer aí bem conceituado aí no universo digital. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Emelino. Acho que a sua experiência aqui vai poder contribuir com a gente nesse momento.
E para a gente começar aqui, não tem como a gente ser indiferente, né, a essa fase, a esse momento que a gente está passando. A gente vem atravessando aí talvez uma das maiores crises dos últimos tempos. Estamos ainda entendendo os impactos que ela vai ter, né, dentro do nosso dia a dia, né? Acho que poucos segmentos escaparão aí desse momento. A gente está sentindo na pele, a gente está sentindo no bolso, a gente está sentindo isso na saúde, né? É um momento bem delicado. Ontem, o Eduardo Tevato falou algo bem interessante, né? Ele falou, cara, a gente está passando por um momento que a gente precisa desligar o modo rentabilidade e ligar o modo sobrevivência, né? Perfeito. Então, foram palavras bem interessantes, bem certas, né? Adequadas. Concordo absolutamente, integralmente. E eu acho que é exatamente esse momento que a gente está passando. Entender quais as estratégias que a gente vai poder colocar dentro do nosso negócio para que a gente possa sobreviver, né? Acho que a grande missão aqui, né, numa crise, num momento como esse, é a gente conseguir estar de pé lá no final, né? E acho que aí o nosso papel aqui agora, como uma organização, como empresa, também que está sentindo na pele esse momento, né? Aqui talvez a gente quer propor o seguinte, né, nesse bate-papo: deixar um pouco do lado daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha que talvez é o adequado e o inadequado no âmbito que a gente fala político, nas decisões que estão sendo tomadas, no alto escalão aqui, né, dos nossos governantes. O Emelino fala algo muita sabedoria, que a gente não tem poder, né? Nós aqui não temos poder de ministro nem de governante, né? A gente tem que olhar muito para aquilo que está ao nosso alcance. Nós somos impactados, óbvio, decisões boas ou não, a gente sempre é impactado. Mas o que a gente pode fazer aqui hoje, né, no nosso dia a dia, aquilo que está ao nosso alcance, diante de toda a dificuldade que a gente está atravessando, que eu não vou ficar batendo nisso, não é a proposta do webinar, ficar martelando, né, esse ponto da crise. A gente está aqui propondo um bate-papo, uma conversa para trazer algo realmente que possa nos motivarmos aí a enfrentar esse desafio. Acho que a gente quer realmente encontrar esperança num momento como esse, forças, porque é um momento de decisão. As decisões difíceis estão para serem tomadas, né? E a gente quer trazer aqui na prática, concentrando muito nessa proposta aqui do tema, né, que é a gestão financeira. Que ferramentas a gente pode utilizar, né, nesse momento, dentro das nossas especialidades. Acho que o Emelino aí é um cara com uma experiência incrível em recuperações de empresas, enfim, e tem essa experiência que ele pode compartilhar com a gente. Então, na prática, quais ferramentas a gente vai poder utilizar, né, quando a gente olha para o financeiro, né, da nossa empresa, da gestão financeira, e obviamente, algumas dicas para a gente tentar do lado de cá. Acho que o Emelino, você concorda? Como que você está com relação a essa ideia, essa proposta nossa nesse bate-papo? Enfim, fale com a gente. Perfeito, concordo, é isso mesmo. Bom, primeiro a gente precisa tomar consciência que a gente está enfrentando uma crise sem precedentes, pelo menos para a nossa geração aqui, né? E ela realmente, eu gosto de lembrar dos estoicos, né? Olhar e ver aquilo que está sob a minha influência, e eu até bato muito, quem acompanha meu canal, vê os vídeos, eu sempre digo isso, né? Vamos trabalhar em cima daquilo que você tem controle, né? Não adianta eu reclamar do clima, não adianta eu reclamar da pandemia, né? Eu não tenho como apertar um botão e desligar. Então, o que é que a gente pode fazer está sob nossa influência. E a minha experiência ao longo desses 30 anos aí de estrada, um ponto que eu, inclusive, nesse trabalho que para quem não sabe, eu realizei diversos seminários pelo Brasil todo, promovidos, inclusive, pela Data System, né? Então a gente tem esse contato muito direto com muitos lojistas do Rio Grande do Sul ao Ceará, né? A gente andou por esse Brasil todo, esse último ano especialmente, enfim, né? E uma coisa que eu trago e que é importante a gente olhar, eu sempre tenho insistido, ser lojista
Não é só escolher um ponto, saber comprar e tal, que é o que a maioria olha, a maioria pensa na venda. Claro, isso é como estar vivo, é como eu digo, né? Eu preciso estar vivo. Então, eu preciso de ponto, eu preciso de mercadoria, mas isso não basta. É fundamental, entre esses extremos, né? Saber escolher boa mercadoria, ter o feeling para aquilo que vende, conhecer alguns fornecedores, ter um bom relacionamento com o mercado, mas antes de mais nada, é preciso retaguarda. E não se valoriza muito isso. Então, pilotar é como, eu trago uma analogia, eu digo, é como um jatinho. Um jatinho é um excelente meio de transporte, ele é fantástico, né? Pode levar a gente a atravessar o país aí em questão de horas. Porém, é uma máquina complexa de pilotar, né? Eu não posso comprar um jatinho e botar o boy para pilotar, que vira uma tragédia. Aquilo que era um excelente meio de transporte pode se transformar numa catástrofe. Então, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque é importante, a gente agora é a hora de olhar para a maneira de conduzir adequadamente o negócio. Não é? E não é só a boa vontade não paga a conta. Tem até um vídeo no meu canal com esse tema. Boa vontade é fundamental, mas é um pré-requisito. Então, é fundamental olhar quais as ferramentas disponíveis, o que é que você pode fazer. Né? Por exemplo, ontem eu tive a oportunidade de ver a live e concordo absolutamente, é isso que você levantou do Eduardo Teva, que ele comentou, onde ele bateu muito em fluxo de caixa, que é o tema que a gente se propõe a trazer hoje. E realmente é isso. Então você tem times, né? O momento agora é o seguinte: o que é que eu posso fazer para gerar caixa? Né? Eu tenho trazido, quem tem acompanhado o meu canal, lá o Papo com Lojista, eu tenho feito edições especiais, e eu tenho feito a analogia de trânsito. Né? Então, quando você está no trânsito, que você enfrenta um congestionamento, mesmo que você tenha um compromisso ali na frente, mas o trânsito está parado, não tem como você avançar, não tem como você acelerar. Então, por outro lado, você olha e fala, bom, mas não sou só eu, né? Aqui ao lado, o da frente, o de trás aqui, também não vai conseguir. Então, a gente precisa entender isso e fazer esse movimento conjunto. O que eu quero dizer isso na prática? Você entender que você vai ter dificuldades de liquidez e que você precisa, então, focar nisso e vai ter que renegociar com os seus fornecedores, os seus pagamentos, para que você consiga fazer esse movimento em bloco, né? E consiga caminhar, sobreviver, que esse é o... Né? Nós precisamos estar vivos, então é fundamental olhar para isso e tentar dando os equilíbrios necessários, né? Mais ou menos por aí, entrando no assunto, né? Muito bom. E olhando um pouco para esse momento, acho que gostaria assim, de ouvir de você que habilidades, que novas características, né, o líder, né, hoje do varejo, aquele que é responsável ou por um time, que é um gerente, ou por um empreendedor, enfim, um profissional do varejo, o que você enxerga de uma característica, de uma habilidade que ele tem que repensar pós-coronavírus? Pensando de que a gente, cara, vamos passar por isso, né? Vamos olhar para frente, não estamos aqui prevendo quando isso vai acontecer, mas nesse momento que a gente começa, a gente tem muitos lojistas nos acompanhando, então assim, olhando um pouco para dentro, que características esse líder talvez tenha que repensar para esse novo, talvez, varejo que surja após essa crise? Ótimo. É uma pergunta dificílima, né? O cenário, né? A gente tem basicamente 3 cenários, né? Um terrível, mais ou menos, e um ótimo. Bom, a primeira, antes de mais nada, como pré-requisito, é importante entender que o mundo mudou. Né? Eu sei que ainda, eu tenho conversado com muitos lojistas, eu tenho muitos clientes, né? Eu sou ao contrário, eu não sou um palestrante que dá consultoria, eu sou um consultor que faz palestras, né? A minha atividade principal é realmente estar dentro de empresas e geralmente ninguém chama quando está bom, ou raríssimos chamam quando a coisa está boa. Então a gente enfrenta, a minha vida foi enfrentar e recuperar empresas em dificuldades. E aí uma diferença que faz assim estratégica, primeiro é entender o cenário, a realidade. Então não adianta, eu sei porque tem gente que acha que vai
Se voltar, abrir a loja, vai voltar ao normal. Não vai. O mercado é feito de pessoas, e as pessoas estão com medo, o consumo retraiu. Não é? Então, é importante entender isso. Nós não podemos iludir, porque com a ilusão você decide errado. Não é? Então, e aí sim o líder se apresenta e diz: espera aí, pessoal, é comigo agora, nós estamos juntos e vamos ver como é que a gente vai equacionar a situação. Isso em termos de equipe. Né? Então, a liderança ela tem uma característica. Líder não é a pessoa que diz que é líder. Não é? Até no meu curso de liderança, que eu tenho na minha plataforma, eu bato muito nisso. O fundamento do curso é isso. Líder não é aquele que diz eu sou seu líder. Não é? Esse é o chefe. É o organograma. Líder é aquele que as pessoas escolhem ouvir, escolhem seguir, porque tem um notório conhecimento, porque sabe apontar os caminhos, a hora que a coisa aperta, não é? A hora que o tempo fecha, você precisa de alguém que diga: peraí, pessoal, vamos ver qual é o melhor caminho, é por aqui. Então, aí você assume a liderança. Não é? Então, as pessoas vão te seguir, e não você vai determinar que elas venham. Não é? Senão, você só está exercendo força, poder. E isso não é liderança. Então, esse é o momento do líder se apresentar. É difícil, não é fácil para ninguém, mas é a hora de você ter tranquilidade. O pânico ele só complica. Decisões precipitadas têm uma margem de risco muito alta, porque você não considera todos os cenários, decide na pressão. Então, é a hora realmente de o líder se apresentar em todos os sentidos. Até para dar consolo emocional, apoio para a sua equipe e ter certeza que é agora a hora de fazer conta com o que dá, com o que é possível fazer. Tem gente preocupada com margem, sabe? Realmente não é o foco. Não é ticket médio. Eu bato nisso o ano inteiro, fazendo consultoria com lojista, fazendo seminários, ensinando, trabalhando como elevar o ticket médio, como elevar a rentabilidade, como potencializar giro, como dar equilíbrio na precificação, no DRE, etc. Mas agora não é. Esse é um cenário, num status quo de razoabilidade, de mercado operando. Não é o nosso caso. Então, o nosso caso agora é o que eu posso fazer, de que maneira eu posso atender os meus clientes, facilitar a vida. Se eu tenho, me referindo, a gente sabe que o segmento de confecção em calçados atua pesado com crediário. Só tem gente em pânico, dizer: meu dinheiro está na rua, eu não vou receber. É hora de negociar. É melhor você receber um pedaço do que nada. Então, ir fazendo acordos, e assim com os fornecedores, e tentar fazer isso de maneira mais técnica possível, mais equilibrada, usando algumas ferramentas básicas para poder não. E eu sei que isso é difícil. Se você me permite, a gente sabe o seguinte, vou contar por experiência, Como é que o lojista trabalha geralmente? Você tem lá no seu sistema, os que são clientes da Data, você tem lá o sistema. Você lança lá seus contas a receber, seus contas a pagar, você tem lá. Então, para você fazer um fluxo de caixa do mês, é relativamente simples. O que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber, um menos o outro, o que eu tenho de saldo no banco, e mais ou menos isso. Quem tem crediário fala: bom, eu tenho X para receber, mas eu tenho uma inadimplência de curto prazo aqui de tanto e tal. Enfim, e do mês você consegue... Eu costumo fazer um fluxo de caixa desse assim de cabeça em 5 minutos. Você vai, quanto você tem para receber, quanto você tem para pagar, quanto é que está na carteira, quanto é que vai cair de cartão na conta e tal, e você tem um número. O problema é você projetar para frente, fazer um cenário. Planejamento é antecipar o futuro. Por definição, isso é planejamento. Eu vou tentar pegar o futuro e trazer para o presente, emular esse cenário para tomar decisões que vão nortear as minhas ações. E aí começa a complicar. Então, quando eu faço uma previsão de vendas, primeiro, já é complexo você fazer previsão de vendas. Fazer previsão de vendas nesse cenário é mais complexo ainda. Então, precisa de ser conservador, ver quais as ações. Ontem foi discutido bastante isso e tem muita gente falando disso. Então, deixa eu falar aquilo que não estão falando, que eu acho que é mais produtivo. É você tentar projetar esse cenário para ver qual é a sua demanda de capital de giro. A gente está vendo ontem, hoje mesmo no jornal, eu estava vendo agora há pouco, os pacotes estão saindo, vai ter que sair, não tem alternativa. Não é nem questão aquilo que você falou, não é nem de partido, de ideologia, é uma questão de
de cenário mundial, né, de ação mundial. A gente tem levantado alguns estudos técnicos e tal, então não tem alternativa, né? Você vai ter que ter linhas de crédito. Se você não está faturando, você tem que ter uma fonte de financiamento. Então, é buscar isso e tentar dar o equilíbrio maior, fazendo um planejamento mais adequado do seu fluxo de caixa, tentando prever essas situações, né? Como eu estava dizendo, quando você projeta o futuro, quando você faz venda, o lojista sabe disso, você recebe em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito parcelado, em 2, em 3, em 4. Quem tem crediário vende lá em 3, em 4, em 5, etc. E tal. E aí você faz um planejamento, na hora de você distribuir isso no horizonte de tempo, para você olhar, bom, minhas despesas são essas, meu faturamento é esse, o que vai entrar efetivamente nesse mês é isso, é extremamente complicado. Não é? Então, e aí, se você não tem noção da sua demanda de capital de giro, até para você buscar esse recurso no mercado, você fica sem norte, e aí você tende a ou pegar de mais ou pegar de menos. Não é? Se pegar demais, você pode estar se comprometendo com coisas que não precisava. Não é? Eu ontem tive uma lojista, uma cliente minha de muitos anos, que entrou em contato, querendo fazer antecipação de cartão com caixa. Não é? Preocupada que talvez o banco não tivesse dinheiro para pagar ela. Você entendeu? Então, como é que está seu caixa? Não, eu estou tranquilo, eu tenho caixa. Não é? Tenho caixa, meu estoque está fato. Já está na frente de muita gente. Tem caixa, hoje já é um... Exatamente. Eu disse para ela assim, olha, erga a mão para os céus. Né? Você já é uma privilegiada. Né? Então, não precisa fazer isso. Não é? Vá administrando com cautela. Emelino, acho que você puxou um gancho que eu quero retomar um pouco mais à frente. Eu só gostaria de dar um recado para o pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, lá embaixo tem um botãozinho lá, QIA, tá? Vocês vão ver ali, vocês clicam e aí vocês mandam uma mensagem para a gente aqui. Aí a gente, durante o bate-papo, vai procurar responder. A gente, obviamente, pede que ela esteja dentro do contexto aqui, né, da nossa discussão, mas fique à vontade para contribuir, para dar suas ideias, e a gente vai, na medida do possível, aqui, colocando essas questões em discussão. Emelino, antes da gente aprofundar um pouquinho nessa questão do fluxo do caixa, a gente, principalmente nas previsões de receitas, que você já trouxe aí um cenário um pouco diferente, né? Muita gente tem lá a sua projeção, a sua previsão de despesas lançadas, mas pouco se utiliza da previsão de receita, né, dos faturamentos. E a participação em cada plano, algo que você trabalha com muita propriedade, acho que a gente pode discutir um pouco mais à frente. Fazer essa discussão, até por questão de conceito, tá? Há uma confusão, às vezes, né, no nosso entendimento do que é análise econômica e o que é análise financeira. A gente um pouco se pede, eu preciso agora trabalhar com indicadores econômicos, né, de fato, para que eles servem, e os indicadores financeiros, para que eles servem. Gostaria de você nos falasse um pouco a respeito disso, que é um conceito que eu acho que começa a direcionar um pouco as nossas estratégias, né? Que ferramentas eu vou utilizar em cada momento. Maravilha, ótima pergunta. E realmente, há uma confusão muito grande. Eu vou dar um exemplo prático, que como eu faço nos meus seminários, né? Vamos na prática, que é melhor. Há uma confusão. Quando você olha para um lojista, você pergunta qual é a tua margem, né? A tua margem líquida, ou quanto é que você está tendo. Você diz, eu estou ganhando 15%, estou ganhando 10%. Alguma coisa assim. Isso é mais ou menos a prática. Quem é lojista, vocês provavelmente, eu acho que 99% ou 110% quem está aqui é lojista, né? Ou trabalha com gestão de loja. Então, sabe disso, é o que a gente busca, é mais ou menos a realidade do mercado. Só que há uma confusão entre, quando eu puxo um DRE, um demonstrativo de resultados do exercício, né, que ele me dá lá o resultado líquido, eu tenho lá, então, o meu faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, menos impostos, né, e menos as despesas fixas, variáveis e financeiras, e vou ter um resultado líquido. Né. Esse resultado que dá ali não significa necessariamente que eu tenho 10% ou 15%, se foi esse o resultado que deu, do faturamento. Até porque, quando eu falo em faturamento, é um conceito abstrato, né? E aí econômico. Por quê? Eu faturei 100 mil reais nessa loja esse mês. Entrou 100 mil reais no meu caixa? Provavelmente eu posso ter vendido 100 mil, todo parcelado. Não é? Então, não se confunde faturamento com fluxo de caixa, com entrada e saída de recursos financeiros
dentro da empresa, no caixa da empresa. Né? Então, faturamento é uma análise econômica, então DRE é uma análise econômica. Então, quando você olha e fala, não, meu faturamento é esse, meu resultado líquido é X%, não significa que esse valor esteja dentro do caixa. Um exemplo que eu gosto de dar são os extremos. Então, você pega uma loja que está fechada para reforma, ou fechada agora, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo. Fechou 15 dias. Quanto faturou? Nem R$1, porque eu estava fechado. Né? Mas se eu tinha uma carteira a receber de cartões no banco, e o banco veio depositando na minha conta, né? Entrou dinheiro no meu caixa sem eu ter faturado absolutamente nenhum real. Né? Ou vice-versa. Eu posso ter faturado R$100 mil sem entrar nenhum real no meu caixa. Por quê? Porque eu vendi no cartão de crédito no crediário. Né? Então, faturei 100 mil, não entrou nada. Então, e há às vezes, eu sei que, para quem não está habituado, se confunde muito com isso. Então, são análises distintas. Né? Análise econômica, eu analiso para ver cenário, a rentabilidade, não é? A lucratividade. Então, lucratividade é aquilo que, a hora que eu puxo o meu DRE, que me dá ali, é do faturamento. A rentabilidade é do investimento. Não é? Então, são confusões que se faz muito grande analisando isso. Agora, então, isso é necessário para eu avaliar o meu negócio, a saúde do meu negócio, em condições normais. Né? Nesse momento, eu devo esquecer o DRE nesse sentido, né, de estar preocupado qual é a rentabilidade ou a lucratividade da minha operação, né, ou o meu giro, etc. e olhar para fluxo de caixa, qual é a minha previsibilidade de entrada e saída de recursos. Né? E você tem que distribuir isso no cenário, né, para frente e tentar ver, bom, vai faltar dinheiro aqui. E aí eu tenho que decidir. Né? Quando você projeta um cenário e você, bom, fazendo isso aqui, com essa previsão que eu estou lançando, vai me faltar X no meu caixa. Aí eu tenho que decidir o que eu faço. Não é? Quais são as opções que eu tenho? Ligar para algum cliente que me deve tentar dar um desconto para ele antecipar, é uma fonte de receita. Tentar negociar com o fornecedor, suspender um pagamento, ou uma postergação, uma renegociação, para que uma terceira, funding, eu preciso captar esse recurso em algum lugar, ou no meu banco, ou como disse o Eduardo, ou no pior investimento cair lá na sogra, pedir emprestado. Então, mas eu preciso ver qual é a maneira menos gravosa de eu conseguir fazer meu funding, né, para dar o equilíbrio. Né? Como eu tenho insistido muito, não demitir. Mercado é feito de consumidor. Se a gente começa a demitir em cadeia, você destrói o mercado. Né? Então é melhor ficar devendo funcionário, estão saindo os pacotes de apoio e tal, tentar pegar essas linhas de crédito, ver como é que você faz, porque se você demite, você destrói o mercado. E aí eu vou abrir a loja e vou vender para quem? Não é? Sendo que o consumidor médio, você tem 1% da população aí que tanto faz, se tem crise, se não tem crise, mas 99% da população não, a realidade é outra. Né? A grande massa de consumidor dos nossos lojistas, que quando abrem a loja lá e dependem de faturamento, né? Salvo raríssimas exceções, a absoluta maioria depende desse consumidor. Então, a gente tem que evitar esse movimento. Né? Então, é o que eu tenho orientado os meus clientes. É melhor você ir renegociando, pagar parcialmente, vendo fazendo acordos paralelos, tentando ver as opções disponíveis, do que você demitir. Né? E criar um problema maior ainda para si próprio, porque tem as indenizações que você vê, isso aí vai ter que ser acertado amanhã ou depois, e você gera um desempregado na rua que vai deixar de consumir, e assim por diante. Né? Enfim. Bom, chega de pergunta fácil agora, vamos entrar nas perguntas difíceis. E pergunta difícil é aquela que vem, né, de uma fonte realmente, acho que muito segura, né, e genuína, que é o caso aqui do Diego. Né? Vou colocar aqui a pergunta dele, que talvez vai atender muita gente. O cenário do Diego é o seguinte: ele tem 3 lojas, e ele abriu uma recentemente, ou seja, provavelmente se descapitalizou aí no momento. O fluxo de caixa está baixo, né? Ele fez altos investimentos no início do ano para aproveitar aí essa nova coleção que ia entrar. Ele comenta aqui, né, já que linhas de créditos em bancos estão travadas, né? Então já tem um dificultador aí no primeiro momento para acesso a créditos, né, de bancos. E a pergunta dele é justamente isso: como eu faço para manter o foco nesse momento, né?
Talvez quais são as primeiras decisões que ele tem que fazer diante desse cenário, né, que é sem caixa, né, que acho que é uma realidade, né, não tem caixa, talvez com alguns limites de créditos aí baixos ainda, né, não tem condição de levantar uma grana aí através das instituições financeiras. Quais são as alternativas que restam aí? Considerando esse cenário de 3 lojas, enfim. Eu vejo o seguinte, independentemente do porte, ou até mesmo dessa situação, se é uma operação nova ou não, se eu tenho um lojista, vamos começar um pouquinho antes. Eu tenho um lojista que me ligou, entrou em contato comigo, Hermelino, estou terminando uma obra para inaugurar uma loja, o que você acha? Eu digo, não, suspende, não faz sentido você fazer investimentos agora, né? Então, quem estava para finalizar investimento, não é racional você empreender agora, não é? Abrir novas frentes de investimento. Então, nesse caso específico, se não startou, não starta, porque não é coerente. Segundo, quem já está, como, né, no caso do Diego, né, do Diego, bom, aí você tem as opções. Quais são as opções de você gerar receita? Se você tem mercadoria na loja, é tentar ver como é que você faz para vender, né? Hoje, o marketing de vizinhança é o que eu tenho recomendado para os meus clientes, né? Se você já tem contato com clientes, você tem carteira de cliente, fazer contato com esse cliente, ver como é que você fornece ele, porque as pessoas precisam, as demandas continuam. Quem vai sentir mais, vamos dizer assim, segmentando, você tem os prioritários 00, alimentação, farmácia, etc., medicamentos, que, não é, são de extrema necessidade. Você tem o intermediário, que aí no caso entra a confecção e tal, porque as crianças crescem, elas precisam de roupa, a gente, e etc. e tal, vai represar aí uma demanda, né? Mas ela vem. Aquela história do consumo imediato e o bem semidurável, bem durável, né? Então, quem trabalha com refeição, se você não vender uma refeição hoje, amanhã, o teu cliente vai comer em dobro porque ele não comeu ontem. Ele não consegue. Então, aquela que eu não vendi está perdida. Mas a calça que eu não vendi hoje, eu posso vender amanhã. Né? Então, existe essa possibilidade de você postergar o faturamento. Né? Evidentemente que vai haver a queda, mas eu tenho o meu produto aqui para fazer. Então, quais são as possibilidades? É a lógica pura. Primeiro, quais são minhas fontes de financiamento? Eu tenho... É uma equação, realmente é uma equação matemática. Eu preciso chegar nesse resultado. Né? Eu tenho que tirar de algum lugar. Quais são as fontes? Eu posso tirar do meu estoque, esquece quanto eu paguei, né? Em tese. E eu paguei 100, fazendo meus cálculos aqui, impostos, frete, despesas, etc., eu teria que vender por 200. Pois é, mas garantindo uma margem líquida aqui de 15%. Não é essa mais a conta. Eu até tenho na minha plataforma um curso de precificação e break-even, né, como calcular ponto de equilíbrio. Mas não é essa agora. Por quê? Porque eu vou ter que mexer em toda a equação. Né? Então, ver como é que você gera a receita na ponta. Né? Minha loja está fechada. Então, faça live. Né? Ligue para os clientes, WhatsApp, como é que você está, o que você precisa, e vamos tentar ver, dentro das condições legais, né, o que é que pode ser feito. Segundo, quais as fontes de financiamento? Eu não vejo muita alternativa, porque aqueles que estão descapitalizados, que não têm caixa, né, vai ter que buscar, tem que buscar, não tem acordo. Então, tem que fazer levantamento. Eu só sugiro ter cautela, porque nesse primeiro momento, ainda o cenário não foi liberado. Infelizmente, a gente está muito atrasado na liberação de recursos, porque vai ter que liberar. Né? Se me permite aqui um comentário, analisando o cenário, os países que se recuperaram mais rápido da pandemia de 18, fazendo os estudos históricos, eu não sou especialista na área, mas olhando, foram os que conseguiram brecar, né? E retomaram mais rapidamente para a economia. E aí teve que financiar, porque se você manda parar, senão você mata o povo. O que você vai fazer? Né? Você prende o cara e não dá as condições para ele. Né? Então, a linha uma das alternativas funding, banco.
né? Então, antecipar cartão eu não gosto de pagar juro. Pois é, mas você tem um custo financeiro para isso, para você fazer caixa. É a mesma coisa que baixar a margem. Então, quando você faz uma antecipação de crédito, de recebível, né, você vai ter que assimilar isso, né? E vão sair linhas de crédito, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho como formalizar isso, mas é uma crença, por uma questão de lógica, vai ter que sair linha de crédito, né? Os países vão ter que se ajudar aí, olhando um cenário macro, porque hoje o mundo está todo interligado. A gente sabe que se a Índia parar, falta medicamento aqui, porque não tem matéria-prima, né? E vice-versa, e assim por diante. Enfim, é uma outra discussão. Então, que a gente vem, para contribuir um pouquinho na questão da linha de crédito, obviamente que a gente vem acompanhando algumas notícias do próprio governo, né, nessa liberação. Brasil ainda tem essa questão, uma morosidade muito grande para as coisas evoluírem. A gente está, o pessoal desesperado ali. A gente está atrasado. Acontece. Mas há um movimento, né, de liberação de linha de crédito, e aí a gente fala por BNDES, para algumas. Aqui em São Paulo tem o Desenvolve SP, que é uma entidade também, né, que vem trabalhando nessa questão de linha de crédito para o micro e médio empresário. A gente precisa acompanhar, porque essas coisas também estão mudando diariamente, né? Medidas estão mudando diariamente, né? Você optar pela prorrogação lá dos impostos, né? Prorrogar esses impostos, a questão dos recebíveis, né? Você que tem aí, por exemplo, hoje, talvez um cartão de crédito para receber, acho que algumas perguntas aqui que vêm de encontro, eu vou tentar consolidar uma só. É exatamente isso. Agora, é um bom momento, se eu tiver crédito, para empréstimo, né? Ou seja, pelo que eu entendi da pergunta, eu penso nesse momento já em maio, em junho, né, e não só em abril, né? Eu acho que se eu tiver uma abertura para crédito. E com relação aos recebíveis do cartão, também se é um momento interessante para, talvez com essa ótica, né, de sobrevivência, a gente buscar essa alternativa. Vou fazer uma análise, utilizando uma analogia, duas analogias aqui que eu acho que vai responder esse questionamento. A primeira delas, vamos imaginar a glicose, né? A glicose pode salvar a vida de uma pessoa que está ali numa situação crítica, né? Então, se eu fosse um médico, né, eu aplicaria a glicose ali e ia salvar a vida dessa pessoa, né? E tem uma outra aqui passando mal também, só que ela é diabética. E se eu aplicar glicose nela, eu mato ela na hora, instantaneamente, porque eu vou injetar açúcar nela e ela já tem um problema de excesso de açúcar. Ou seja, o problema é a glicose. Glicose é veneno ou é remédio? Depende de quem vai tomar, né? Então, nada é bom em si mesmo, né? Precisa ser contextualizado. Então, empréstimo é ruim? Não sei. Existem cenários. Para alguns é bobagem, para outros é a tábua de salvação. Então, analisar o cenário, eu acho o seguinte. Agora, a segunda analogia, para fechar com essa primeira. Imagina que você está salvando a vida do seu filho, um familiar, alguém muito, muito querido, que se acidentou, teve um trauma craniano aqui, botei no meu carro e vou levar para o pronto-socorro, né? Estou indo. Aí na via tem uma placa lá, não ultrapasse 50 km por hora. Velocidade limite 50 km por hora. E tem um guarda lá, guarda de trânsito. O que eu vou fazer? Eu vou acender o farol, meter a mão na buzina e vou ultrapassar esse limite. Dizer, mas olha, esse guarda vai multar você. Pois depois eu vejo o que eu faço com ele. Entro com a defesa, pego a documentação aqui do hospital, levo lá no Detran. Enfim, ou pago essa multa, assumo a bronca, eu vou parcelar. Mas eu preciso, senão meu filho vai morrer, né, se eu não chegar a tempo no hospital. Então, são esses cenários que é importante entender, né? Qual é a situação? Se você tem caixa, como é o exemplo que eu dei ontem, né? Uma lojista que entrou, não, eu tenho caixa, Hermelina, eu estou tranquila. Você acha que eu devo antecipar? Não, por quê? Por que você vai gerar caixa, pagar juros, se você não está precisando, né? Você está conseguindo, não, eu estou equilibrado, estou tranquilo. Ok, esse é um cenário. Eu conversei com outro, é o contrário. Então, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho. Mas você tem mercadoria? Tenho. Então, negocia, suspende com o seu fornecedor, vê como é que você faz para ele te financiar. Você tem contas a receber com um cliente, você trabalha com crediário? Eu tenho um percentual aqui de crediário. Liga para os seus clientes e propõe, dá um desconto, faz um diferencial para ele trazer. Olha, se você trouxer para mim, eu liquido isso para você,
né? E você continua comprando de mim aqui e eu antecipo, te dou um desconto. Qual que é mais barato? Você tem uma linha de crédito, liga para o seu gerente no banco, você consegue uma linha de crédito que é menos gravoso. Se eu vou dar 20% de desconto para vender, por exemplo, né? Ou para receber um título em atraso, e eu consigo um empréstimo a 10, é só fazer a conta. Né? Não, então é melhor eu pegar a 10, né? E em vez de dar 20%, eu dou tento puxar, tento atrair, tento ser solidário, ser parceiro, gerar a caixa, fazer um colchão, né? Para me deixar mais seguro, né? Mas eu tenho opções menos danosas. Então, cada caso é um caso, e é isso que o empresário precisa olhar. Ele precisa ir olhando e decidindo quais são as minhas opções. Eu posso queimar estoque, eu posso puxar recebível. Evidentemente, quem tem recebível com cartão é mais fácil. É só fazer a antecipação de recebíveis, né? Entrar com o banco. É uma operação já padronizada. Recebível de crediário é complicado, porque é carnê. Como é que você não desconta a carnê? Né? Até existe essa possibilidade, mas ela é tão complexa que não é o caso de levantar essa bola. Né? É ligar para os clientes e dizer assim, olha, você está me devendo fazer o que, tipo, feirão da Serasa. Né? O que é possível fazer e puxar esse dinheiro, porque isso aí é o seguinte, meu amigo, se você fechar, você não vai receber nada, não. Entendeu? É muito difícil receber isso aí, então vê o que você pode fazer, puxa, faz caixa, né? E tenta. Então, essas são as alternativas, sabe? A gente. Uma coisa que é importante é o seguinte, e aí eu volto à questão da liderança. Nesse momento, a gente tem uma percepção que parece que a nossa situação é pior que a dos outros. Parece que, nossa, eu estou sendo castigado, como se fosse a mim. Não é? É mais ou menos isso. É um sentimento, é do ser humano, isso é natural. Mas é importante entender que não é assim. É um cenário onde todos estamos passando por dificuldades. Todos, todos. Não há exceção. Não é? Então, até o banqueiro milionário que não tá, vamos dizer, tem reserva para a terceira geração dele, né? Se ele tiver dinheiro e não tiver comida, ele não consegue comer cédulas, né? Ele precisa de comida, ele precisa de mercado aberto, ele precisa de mecânico para consertar o carro dele e assim por diante. Então, todos nós somos impactados. Então, ter esse discernimento e saber que nós precisamos, olha, eu te ajudo e você me ajuda. Né? É a hora de consolidar as parcerias, de desenvolver o espírito de solidariedade, né? E com racionalidade, fazendo conta, precisa. A emoção, nesse momento, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, eu tenho que ser matemático, eu tenho que colocar no papel, eu tenho que jogar no Excel, eu tenho que fazer projeções matemáticas e ir decidindo passo a passo, cenário de curto prazo. Agora, não adianta fazer planejamento estratégico para 5 anos. Porque eu não sei como é que vai estar semana que vem o cenário. Então, a gente vai decidindo passo a passo, com segurança. Nós temos aqui o depoimento, né, do Jonas, que ele coloca justamente isso, que ele conseguiu algumas negociações bem interessantes com adquirentes de cartão, no caso dele aqui é a Cielo, ele coloca taxas aí de 0,85, né, ao mês, e no médio prazo, e no prazo médio chega a 0,48. Então, assim, o que é importante diante disso? É entender o que eu preciso para sobreviver, esse mínimo para passar. Cuidado para não criar uma estratégia nesse momento para gerar um caixa desnecessário nesse momento. Né? Isso. Acho que a reflexão que a gente faz aqui com relação a quando a gente olha para a linha de crédito, quando a gente olha para levantar um dinheiro, né, que vai ter um juros, obviamente, é olhar o momento, é ser bem racional, cuidado para não tentar prever muito lá na frente e depois você realmente não enxugou aquilo que tinha que enxugar, não se adaptou a essa realidade e aí lá na frente vai passar de novo o mesmo problema. Tem um outro ponto aqui, ainda com relação a isso, nós, obviamente, quem trabalha aí com moda se preparou muito para o Dia das Mães, né? Então, são muitos pedidos realizados, provavelmente muitos já a caminho, né, saindo da fábrica, indo para as lojas, enfim, e é uma decisão muito difícil, né, para o lojista mesmo, porque o que eu faço agora? Né? Cancelo todos esses pedidos, né, para dar uma aliviada. Eu acredito que muitos olham também para o lado da fábrica,
com aquele receio de ficar sem um devido crédito, né, depois com esse fornecedor. Se o Hermelino tivesse uma loja hoje lá e se preparou para o Dia das Mães, o que você faria? Muito, muito, muito obrigado pela pergunta, porque eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente. De novo, não existe uma fórmula única. Dizer assim, suspende os seus pedidos, é tolice fazer isso para todo mundo. Então, a recomendação eu preciso ter quais são os meus parâmetros? Quais são os meus parâmetros? Eu preciso olhar o meu estoque. Como está o meu estoque? Né? Eu tenho, e aí é impressão, mas que coleções, vindo lá de cima para cá, né? Os lançamentos de novas coleções, de novas tendências que estavam se desenhando no mercado para virem, eu tenho a impressão que essas vão ficar em stand-by. Ou seja, as coleções vão ter um alongamento, a troca de coleção de modelos, de tendências. Então, ou seja, vai haver menos envelhecimento desse estoque que você já tem hoje, por uma questão óbvia. Ninguém vai fazer investimentos de lançamento de novas coleções, a não ser aquelas que já estavam prontas. Mas novos investimentos eu acho muito pouco provável. Então, isso vai alongar um pouco mais a sobrevida dos modelos que estão hoje no mercado, vamos dizer assim. Né? Isso é opinião, é achismo puro, é só um feeling. Né? Agora, não achismo é matemática. Então, vamos lá. Eu preciso olhar qual é a minha previsão de vendas para o próximo período. Eu vou projetar o máximo, olhar para 6 meses, né, esse horizonte de 6 meses, e tentar ver, porque eu preciso decidir as minhas compras. E olhar minha cobertura de estoque. Bom, eu vou vender 100 mil. Né? Vamos fazer essa conta de 100 mil aqui para adotar como base para raciocínio. Eu vou vender 100 mil. Eu olho para o meu estoque. Eu tenho 1 milhão, venda com venda, evidentemente, preço de venda com preço de venda. Eu tenho 1 milhão, em tese, eu tenho estoque para 10 meses. Tem estoque para 10 meses. Então, primeira variável, a minha cobertura está alta, eu tenho estoque por um prazo mais alongado. Então, por essa variável, a resposta é cancela. Agora, a segunda variável. Não, eu tenho aqui 1 milhão a preço de venda no meu estoque, mas é tudo de uma coisa só. Eu estou exagerando para ficar mais fácil de entender. Né? É tudo de um grupo de produtos, de uma categoria de produtos. As que mais vendem eu não tenho. Então, não adianta você ter estoque para 10 meses de mercadoria que não vende. Não é? Sendo que o que vende você não tem. Então, você vai ter que, apesar dessa cobertura, o que você vai ter que fazer? Muda a estratégia. Eu vou ter que pedir alguma coisa, confirmar uma parte dos meus pedidos projetado em cima da minha previsão de faturamento, né? Eu vou precisar de X unidades, então, ou X pares, ou enfim, não é? Dependendo da metodologia que se aplica, vou olhar para aquilo que eu tenho dificuldade e vou queimar, fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro daquilo. Né? Qualquer coisa que entrar disso aqui para mim é vantajoso nesse momento. Né? Então, vou ver quem é que compra. Eu vou contar uma experiência aqui que eu passei, isso tem muitos anos, uns 30 anos mais ou menos. Não parece, né? Eu tenho essa cara de menino, mas já tem tempo aí no mercado. Eu me lembro que eu fui dar consultoria para uma rede de tintas, final da década de 80. E na época, tinha um depósito gigantesco com latas amassadas, porque cai muito. O pessoal vai carregar a lata de tinta, ela cai no chão, amassa, vaza um pouco, e aquilo não tem mais como vender. E nem devolver para o fabricante, porque não é defeito. São acidentes que vão acontecendo e tal. E aqui foi acumulando um depósito lá, maluco. Ou seja, ocupando espaço físico, aqui, se você paga aluguel daquilo, quanto custa o metro quadrado daquilo e ver quanto que você está gastando para guardar, entre aspas, lixo. Né? E assim por diante. O que nós fizemos? Não, vamos desocupar isso aqui. Né? Vamos fazer uma ação. Fizemos um boca de caixa para o vendedor, né? Uma comissão diferenciada. Por quê? Você também pode dividir o desconto, a promoção. Uma parte eu dou para o cliente, uma parte eu dou para o meu vendedor. Então, a gente fez essa ação. A comissão era 5%, a comissão é 10% desses itens que você vender aqui. Né? E acha quem fica com isso aqui. Resumo, faltou. O pessoal começou a brigar, não tem mais daquela tinta aí, que era o problema, era a reclamação da própria equipe, de tudo. Por quê? Porque se fez uma promoção agressiva, né? Era um dinheiro que estava perdido, que virou caixa para comprar a mercadoria viável e abastecer o estoque.
né? Então, esse é o cenário. Eu tenho que olhar para isso. Essas são as contas. Eu tenho mercadoria para passar esse tempo, a coleção é antiga, não se preocupe muito com isso, o impacto vai ser menor. Então, suspenda, negocie com o seu fornecedor, ele também vai entender, porque é o que eu digo, não é só você. Você está numa rodovia e o seu carro quebra, você é o problema, você está atrapalhando o trânsito e com problema para si mesmo. Você está numa rodovia que o trânsito está interrompido, não é você o problema, o trânsito está interrompido, é você e todo mundo que está ali. Então, é diferente. Então, nesse momento, o trânsito é interrompido. Então, a análise é essa. Racionalmente, você tem como fazer essas previsões. Então, a resposta, ela nunca vai ser cancela ou fica. Vai depender de cada situação, você olhando passo a passo. Tem algumas perguntas aqui também, que eu acho que a gente está com muitas perguntas aqui, acho que... Manda bala. E é o momento, né? Acho que as pessoas estão buscando algumas respostas. Algumas a gente consegue direcionar, outras são difíceis. A gente sempre vem falando aqui que não há planejamento do mundo que esteja preparado para uma crise dessa. Não. E você, obviamente, daqui para frente, você pode tomar diversas ações, atitudes, que ninguém vai estar preparado, né, novamente para uma crise dessa. Então, acho que aí, como o Hermínio falou, todo mundo está no mesmo barco. Mas algumas estratégias são interessantes. E é legal compartilhar isso. Nas perguntas aqui, o pessoal vem colocando alguns exemplos do que eles estão fazendo, e acho que é legal compartilhar isso. Há uma dificuldade de projetar receita, né? Sim. Mas gerar novas receitas é o grande desafio, né, num varejo do jeito que está, fechado, enfim, pessoas isoladas. Algumas dicas aqui que são interessantes, eu não vou entrar no mérito da questão, se é oportuno fazer isso ou não, diante do isolamento, das questões trabalhistas, enfim, aí são decisões e riscos que cada um vai avaliar. Mas o pessoal falando aqui sobre o marketing de vizinhança, né, que é uma estratégia muito interessante para a gente poder, minimamente, trazer uma receita para dentro. Deram exemplos aqui de potencializar, né, aquele condicional, né? Pega o seu estoque e joga na casa do cliente, né? Fazer uma dinâmica de afiliação com os vendedores. O vendedor também está muito preocupado hoje em perder o emprego, né? Dei essa sugestão para uma lojista ontem. Disse assim, dê mercadoria para seu vendedor, que ele tem a rede dele ali no bairro e ele vai conseguir gerar, em vez de você deixar de pagar o salário, pague mercadoria, faça o acordo, evidentemente, e tal, né? Acho que é exatamente isso. Rache, né, com ele uma comissão ali, né, atrativa para que ele possa vender para a família numa condição diferenciada ou para aqueles que estão mais próximos deles. Então, assim, são estratégias que talvez para esse momento elas sejam muito interessantes, né? E cada um olhando a sua realidade. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles não conseguem entrar no shopping porque o shopping está interditado. Eles não conseguem ter acesso ao shopping, né? Então, cada um vai ter a sua realidade aí. Mas aqueles que podem, por exemplo, uma estratégia muito interessante para esse momento é isso. Tem um caso de um cliente que comentou comigo que ele colocou os vendedores, obviamente, em casa e colocou o estoque parcialmente na mão deles. Falou, cara, olha, vende isso aqui, meio a meio, né? Vamos lá, meio a meio, metade é seu, metade é meu, eu te ajudo. Me permita fazer um parêntese. Me permita fazer um parêntese aí, por favor, porque esse gancho ele é muito bom. Eu bato sempre num ponto. Quando eu estou nas empresas, os meus clientes já estão mais habituados a ouvir isso. Quando eu faço reunião com a equipe, que eu participo, com as equipes em geral, eu sempre, quando eu digo isso para os vendedores, eles se assustam. Eu digo assim, você é sócio da empresa. Quanto você ganha de comissão? Eu ganho 5%, por exemplo. Eu ganho 5% de comissão. Aí eu digo assim, você está vendo o que está aqui dentro? 5% do que está aqui é teu. 5% do que está aqui dentro é teu. Aí eles olham assim, né? Sério? É sério. 5% do que está aqui dentro. Então eu posso pegar? Pode, tanto quanto o empresário. Né? Porque para entrar aqui ele teve que comprar, ele teve que fazer um investimento. Né? Você fez o investimento? Não. Então, quando que ele vai poder pegar? Quando ele vender. Né? Que ele vai poder pegar o resultado. Então, e aí eles olham, eu digo assim, na prática é isso.
né? O vendedor, ele é sócio da empresa, ele tem uma participação do faturamento, não é? Então, é a hora de exercitar isso efetivamente, né? Então, no marketing digital, você chama exatamente dos afiliados, né? Aquele que vende, né? O mercado digital de algumas companhias estão fazendo isso. O link, olha, compra com o meu link que a comissão vem para mim. Então, se você é pequeno, não vá se meter com isso, que você vai gerar despesa que você não... entrar numa área que você não conhece e ter que fazer investimento que não é hora de investir. Mas você consegue criar o link com o teu vendedor, com o teu cliente. E essas sugestões são muito bem-vindas, né? Desculpa, eu te interrompi. Continue, por favor. Não, eu acho que é exatamente isso. Acho que são essas ideias. E o que é interessante são ideias de pessoas que estão executando lá na ponta, né? Então, acho que isso é válido compartilhar, né, aqui com vocês aí que estão nos assistindo. Emelino, olhando um pouquinho, a gente falou muito de estratégias aqui, nesse cenário de estar de ponta cabeça, né? Tá imprevisível o que vai acontecer, né? A gente está se preparando ali para um cenário bem complicado. Sim. Mas assim, se a gente fosse olhar para trás e fazer uma reflexão, o que você acha que a gente deveria ter feito diferente quando a gente fala de gestão de finanças? Você que lida com isso diariamente, você conversa com lojistas, você tem o seu canal, os cursos, mas fazendo uma autoavaliação, uma autorreflexão aqui, onde você acha que a gente poderia, o que você acha que a gente poderia fazer diferente, que a gente não fez lá atrás, né? E não que isso faria diferença na crise, como foi dito aqui, né? A crise, ela pegou todo mundo, né, e vai afetar todo mundo. Mas olhando depois para um cenário, né? Isso vai passar. O que você acha que, em nível de gestão financeira, nós podemos fazer diferente? Que a média hoje dos varejistas, eles não estão atentos a isso. A gente falou dos indicadores, talvez aquela reflexão que você disse sobre essa previsão de faturamento, né? Por mais que ninguém esteja faturando, mas nós vamos voltar a faturar. Talvez menos no primeiro momento, até as coisas começarem a andar, mas nós vamos voltar a faturar. Em algum momento isso vai acontecer. Então, que dica você dá para... talvez não cometa esse mesmo erro lá que você cometeu lá atrás, na média a gente comete, e tente fazer diferente, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Ótimo. Então, eu vou trazer da experiência, da prática. Esse ano, agora de 2019, eu fiz 14 PAGL. PAGL, para quem não está acostumado, é o Programa Avançado de Gestão de Lojas, né? Inclusive, com a Data System, nós fizemos a maioria desses pelo Brasil todo. Fiz no Ceará, fiz no Rio Grande do Sul, fizemos em Minas, fiz na Bahia, fizemos em São Paulo, e etc. Ou seja, com perfis diferentes, com lojistas de shopping, lojistas do interior e etc. Uma coisa que eu trago é o seguinte: não se valoriza a retaguarda, né? Vou dar um exemplo prático. Pega compra um sistema, por exemplo, o da Data System, é um sistema especializado, etc. e tal, e põe alguém para cadastrar produto sem a árvore definida, sem o que é grupo, modelo, material, não é? Classe, tipo, a categorização, gestão por categoria é Pareto. 20% dos grupos de produto representam 80% do seu faturamento. Se você erra ali, você está lascado, você compromete, né? E vai muito assim, eu sempre digo para o lojista: compra carro e vai a pé. Fluxo de caixa, DRE, a absoluta maioria não sabe estruturar um DRE, não conhece a diferença, análise econômica, análise financeira, não faz planejamento de verba de compra, compra no olho. Isso aqui está legal, vai vender. Isso aqui está legal, vai vender. E começa a comprar sem o planejamento adequado. Então, se existe algo, eu acho assim, a grande diferença do ser humano, do restante da natureza, é que a gente tem a capacidade de raciocinar e decidir, tomar decisões. Então, ok, o passado já foi, eu não tenho como mudar o que eu já vivi, mas eu tenho como mudar o que eu vou viver, né? Dentro das minhas escolhas. Então, olhar para frente e entender que é importante.
não é? É importante você ter uma loja bonita, é importante você ter um Instagram legal, é importante você ter um bom relacionamento, é importante você ter mercadoria bacana, mas também se você não tiver a gestão, um modelo de gestão bem administrado, não é? Porque hoje, e agora mais ainda, já estava assim, o mercado está cada vez mais competitivo. Então, a margem de erro vem estreitando cada vez mais. Não é? E agora, então, é que vai estreitar. Hermelino, o que eu faço? Tem que executar os fundamentos básicos, não é? de gestão de retaguarda. Tem que ter a metodologia para compra, tem que ter a gestão de financeiro, meu fluxo de caixa, tirar meu DRE, analisar isso, porque o mercado vai voltar devagar, a gente vai viver, não tenho bola de cristal, mas eu imagino que o mercado vai abrir e segura. Vai abrir, segura. E a gente vai ter que ir andando meio aos socos. Eu imagino, pelo que a gente vê historicamente, me parece que é essa a tendência. Então, como eu não tenho controle sobre isso, eu preciso ver o que eu faço quando acontecer isso. Né? Eu preciso estar pilotando. Então, eu preciso estar estruturado e organizado para isso. Né? O que eu faço? Aproveita que você está em casa e se organiza, se prepara para isso. Né? Se você me permite, eu tenho na minha plataforma, eu abri uma maneira da gente contribuir, eu abri cursos de gerência de loja e meu curso de fechamento de vendas. É um curso compacto de fechamento de vendas. Eu abri na minha plataforma gratuitamente. Né? Disponibilizei para quê? Porque está todo mundo em pânico de vamos afiar o machado. Né? E foi muito legal, se é que eu posso colocar dessa maneira. Eu estou até com o número aqui, 17.854 aulas, até agora há pouco, antes de começar, até dei uma olhada lá, foram feitas do dia 20 para cá, de novos matriculados, 3.120 novos matriculados na plataforma. O que eu sinto quando você vê isso, e pelos comentários, pelos e-mails que a gente recebe? O pessoal gosta quando você leva esse conteúdo. Né? Então, da mesma maneira, o pessoal de retaguarda, a gente precisa trabalhar isso. Eu tenho um lojista, nesse exato momento, que eu estou dando consultoria. Porque ele entrou em contato comigo e falou, Hermelino, eu preciso me organizar, agora a coisa apertou, eu preciso otimizar alguns processos aqui. Né? Então, o conselho que eu digo precisa levar a sério a retaguarda, cada vez mais. Não é só saber escolher mercadoria boa, conhecer fornecedores e ser bom de venda. Você entendeu? É claro que isso é importante e fundamental. Né? Como eu brinco, é como estar vivo. Você tem que estar vivo. Se você estiver morto, não adianta. Né? Então, é o pré-requisito. Mas os outros fundamentos da gestão são estratégicos. Né? Bom, só dando uma passada aqui no pessoal que nos mandaram algumas perguntas. Algumas já foram respondidas, né, integralmente, outras parcialmente. Reinaldo contribuindo aqui com a gente, o Ailton Dias, que é um grande consultor também do varejo. Grande abraço para ele. Então, tem um relacionamento muito, muito justo, né, com os fornecedores também. Falando aqui sobre esse impacto do fluxo de caixa, ele trouxe uma reflexão aqui que é extremamente importante, né, que quando retomar, né, se a gente tiver que desligar pessoas, quando retomar, como a gente vai montar essa equipe rapidamente de novo. É por isso que a gente tem que repensar muito no desligamento. Será que é um caminho para esse momento? Enfim, o Hermelino falou um pouco sobre isso também, mas acho que fica uma reflexão, né? E a volta? E a minha retomada, como ela vai ser? Então, muito bem colocado aqui essa provocação aqui pelo Ailton Dias, né? Temos aqui a Priscila Cruz também, que contribuiu aqui, o Guilherme, o Anderson, a Renata. Tem um pessoal aqui que tem a questão do crediário, está extremamente preocupado com o crediário, 50%, 60% das vendas estão no crediário. Você me permite? Desculpe interromper, mas para aproveitar aí e vamos complementar. É o que eu estava dizendo. Você que tem crediário, e muitos eu sei que tem, as alternativas são essas. É tentar ver o que tem, negociar. Não esquece. Mas tem um juro. Se você está parado, você está consumindo energia. Né? Você tem despesas que estão aí. Então, o fato de estar vivo gera despesa. Então, quanto mais tempo, você tem que fazer essa conta. Né?
procurar trazer, negociar, flexibilizar mesmo para gerar. Para isso, é importantíssimo o que nós estamos falando hoje aqui, fluxo de caixa. Mas para isso, Alex, se você me permite, que eu fiz? Porque eu acho oportuno isso. Eu tenho na minha plataforma, eu disponibilizei lá também, eu dei 90% de desconto para as pessoas fazerem, porque faz parte do pacote da minha plataforma, né? E você sabe disso, né? E os assinantes da minha plataforma sabem disso. Eu tirei o fluxo de caixa, o curso de fluxo de caixa, com planilha, que é quase um software, é praticamente um software, com inadimplência para quem tem crediário, com taxa de cartão, com a distribuição no horizonte de tempo, para você fazer exatamente a sua necessidade de demanda de capital de giro, mas de uma linguagem muito simples, né? Eu digo que você não tem que ser contador ou economista para poder... Não é pré-requisito para você ser lojista. Então, o que eu fiz? Para esse pessoal que eu sei que está preocupado, né? Muita gente já me perguntou, Hermelino, mas por que você não abre também esse? Assim, gente, olha, eu pago a plataforma, né? Então, os 2 cursos que eu liberei gratuitamente, é gratuitamente para quem está fazendo, para mim não é, eu estou pagando. Né? Foi a maneira que a nossa equipe, a minha empresa, falando de loja, encontrou de fazer a sua contribuição no mercado. Levar cultura, levar conhecimento, levar informação, capacitação para as equipes a custo zero. Então, estamos juntos, nós só temos que ser parceiro dessa maneira. A mesma coisa que eu recomendo para os meus clientes, eu tenho que fazer, senão fica incoerente. Né? E nessa outra parte, o que eu fiz? Eu separei esse curso para deixar ele disponível, né? Lá no meu site está lá o caminho, falando de loja.com.br, e eu tirei e dei 90% de desconto. Né? Justamente para que os lojistas tivessem a ferramenta disponível na mão, sabe? Para poder usar, para poder fazer esse planejamento, porque é o que vai ter que fazer agora. Né? Quem não pilotar agora, a estrada está lisa e nós estamos sem freio. Se você não estiver pilotando aqui, a curva... Então, você tem que saber usar o freio motor e como é que conduz isso. Né? Não tem outra alternativa. É assim, porque as variáveis que impactam, que poderiam criar um cenário favorável, não estão sob o nosso controle, direto, pelo menos. Desculpe a interrupção. A gente tem aí mais uma ferramenta, né, que é esse curso mais detalhado, onde você tem as planilhas ali que você pode manipular suas informações diante da sua realidade e fazer as projeções aí que você entende que são importantes para você definir esse cenário futuro. Temos um outro ponto aqui também, né? Nós temos um parceiro aqui, que é a Skytef, que trabalha com a parte de pagamentos de cartão. Até mandou uma mensagem aqui para mim, está nos acompanhando, fala para o pessoal aí, nós temos um pagamento link. É legal essa solução nesse momento. Imagina só, você está lá com o seu vendedor, né, mas ainda tem aquela preocupação, cara, eu vou ter que ir lá com a maquininha de cartão, né, para ele digitar, tem a questão do contato, dessa higiene e tal. E o pagamento por link é uma opção, né? Você manda o produto pelo motoboy, enfim, que ele deixa na porta ali, não tem o contato, né? E aí você manda um link para o cliente, através do WhatsApp, através de um aplicativo, que seja, que ele recebe esse link, faz o pagamento, né? E você tem essa segurança de que você vai receber essa informação. Então, assim, são soluções que vão surgindo, que vão nos ajudando nesse momento. Aqueles que estão nos acompanhando aí, se quiserem mais detalhes sobre isso, a gente passa, a gente direciona aqui para o parceiro. Mas acho que a proposta é justamente essa, encontrar alternativas para que a gente possa achar uma solução e fazer essa roda girar minimamente para a gente sobreviver nesse momento. Esse é o momento, está de parabéns, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal da Skytef, e eu acho que é isso mesmo. São ações assim, onde cada um vai fazendo a sua parte, olha, eu consigo te ajudar dessa maneira aqui. Não é só uma oportunidade, não é isso. Agora não é o momento de ser oportunista, no mau sentido, mas é uma oportunidade de solidariedade. Olha, eu consigo te ajudar assim. Não é? E a gente vai construindo essa rede de apoio, porque dessa maneira, que unidos digitalmente, né, já que a gente fisicamente a gente não pode, mas é dessa maneira que a gente vai consolidar e conseguir isso. Foi assim que o ser humano dominou o mundo, né? Essa capacidade da rede. Muito bem.
Pessoal, a gente está aqui, muitas perguntas. Eu vou me comprometer aqui a até encaminhar o Emelino essas perguntas. Então, vocês aí, obviamente, vocês deixaram seus contatos, mas se você quiser colocar o e-mail de vocês, né, no chat aqui, para a gente depois encaminhar essas perguntas. Nós temos isso ali na inscrição que vocês fizeram na plataforma. Então, eu vou encaminhar aqui para o Emelino para a gente responder algumas perguntas mais diretas, né, que são mais específicas. Tá? Olha, o Rodrigo aqui, né, o nosso CEO, está falando aqui, ó. Alex, acabei de colocar aqui como urgência essa integração, né, da questão do link, do pagamento por link. Parabéns. Isso no sistema também para que possa apoiar, né, o nosso lojista. Então, um abraço para o Rodrigo, viu? Parabéns, parabéns. Bom, e parabéns pelo aniversário de ontem também, né? Pois é, foi aniversariante. Passou o aniversário fazendo webinar, né? Então, o que demonstra o líder. O líder é esse, é o que se apresenta. Exatamente. Para a gente aqui também, a gente está se mexendo demais aqui. E, obviamente, nosso planejamento está sendo revisto. Estamos tentando entender como a gente vai também passar por isso e como a gente vai contribuir com o nosso cliente para a gente passar por esse momento, que é um momento delicado. Pessoal, eu tomei a liberdade de passar um pouquinho do horário, né, até pelo fato da gente ter atrasado ali no começo. Eu sei que é um tema bem complexo, né, principalmente para o momento, né, que a gente está. A gente até mudou um pouco a estratégia da apresentação, como houveram muitas perguntas, a gente procurou ir respondendo essas perguntas, né? Fica aqui o nosso agradecimento, né, pela participação de vocês. Nós estamos aqui nos movimentando, nós vamos trazer aí nos próximos dias mais parceiros, nós vamos realizar mais webinars para justamente trazer um pouco de conteúdo, né, nesse momento, aproveitar esse momento, né, para que a gente possa rever algumas coisas, né, no nosso dia a dia. Emelino, muito obrigado, né, pela sua participação, muito obrigado pela sua disponibilidade. Mais uma vez aí olhando muito carinho, né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, do lojista, né, de uma forma geral. Aqui fica o nosso agradecimento. Queria passar para você dar uma mensagem final para a gente fechar, né, esse bate-papo, e você possa aí se direcionar aí para, principalmente, acho que é o nosso objetivo, os lojistas aqui, os profissionais, né, para os empreendedores, para aqueles que trabalham no varejo aí no Brasil. Bom, eu começo agradecendo, mas antes de mais nada, eu quero dizer que esse é um momento de solidariedade, de determinação, de cabeça focada, né? E lembrar que o meu sucesso ele é um conjunto. Né? É impossível eu ser bem-sucedido se os que estão comigo não forem. Então, é esse somatório. Então, é pensar nisso, é pensar em rede. Né? Então, esse é o primeiro momento. Eu acho que cada um, usando as suas competências, entendendo o momento, sabendo que ele é complicado e não é só para você, é para todos. Né? E para os nossos clientes vão ter dificuldades com a gente vai ter dificuldades com os nossos fornecedores e assim por diante. Estar atento aos pacotes econômicos. A gente vai ter linhas de crédito, ver o que o seu funcionário pode pegar também. É possível alguns financiamentos, às vezes ele não pode, mas a esposa pode, ou o marido pode, e assim por diante, para que vá se construindo a base para se enfrentar, né, esse momento tão difícil, tão árduo. Mas é nesses momentos de crise que se forja, né, as bases consolidadas, sabe? Para crescer, dói. Né? O crescimento natural dói. Então, se eu quiser ficar forte fisicamente, eu tenho que puxar peso. Né? Não tem como eu, deitado numa rede, balançando, ficar com o meu preparo físico em dia. Então, esses momentos também, eles vão te dando a consolidação necessária, sabe? Para aqueles que souberem ter a determinação, buscar sabe, o caminho correto, acalmar a sua equipe, manter o espírito unido, entender que essa construção de parcerias, ela é fundamental. Eu não sou nada sem o meu fornecedor, sem o meu funcionário, sem o meu cliente, sem a minha rua, sem o meu shopping e assim por diante. Então, é importante a gente lembrar disso e estimular esse momento de solidariedade, né, de que rede é mais forte do que individualmente.
não é? É o que fez com que a gente conseguisse dominar o mundo, as tecnologias e assim por diante, não é? Onde cada um na sua área de expertise, não é? Tem condições em rede, com cabeças conectadas e encontrando soluções que vão nos manter. Eu quero lembrar, Alex, se você me permite, eu mantenho, tá? Quem entrar lá no falandodeloja.com.br, eu mantenho gratuito o curso de gerência de loja. É um curso completo, está lá, está disponível, não tem certificado, o pessoal foram emitidos mais de 780 certificados agora nessa última semana. Então, eu mantenho, está lá disponível o curso de técnicas de vendas, de fechamento de vendas para vendedores. Vamos mantendo o pessoal afiado, né? E eu disponibilizei o fluxo de caixa, esse curso completo, com as planilhas, com todo o fluxo projetado para o cenário, né? Com 90%. E esse 90% é o quê? É R$ 49,90, tá, pessoal? É isso. Por R$ 49,90 você vai lá e tem o curso, os vídeos na planilha, é só para pagar a plataforma, né? Eu não dou conta de pagar tudo. Então, o que a gente fez? É a minha maneira de dizer, pessoal, estamos juntos. Eu acho que cada um contribuindo um pouquinho, como o pessoal da SkyTF já disse, olha, eu tenho essa ferramenta, de repente pode te ajudar. E é dessa maneira que a gente vai conseguir, né? Enfim, estamos juntos. Bem. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, fica o nosso agradecimento. A gente tem algumas perguntas que ainda vão ser respondidas aqui, como eu comentei. Estou à disposição. Isso. Nós estamos montando aqui, né, um conjunto de informações que a gente acha que é relevante para o varejo. Como se fosse fazendo uma triagem das informações. E a gente vai estar compartilhando com vocês nos próximos dias. Por exemplo, possibilidades de linhas de crédito, incentivos do governo, enfim, aquilo que a gente entende que faz sentido para o varejo, que algumas medidas elas podem não chegar até o varejo. Então, a nossa ideia aqui, com relação a conteúdo, é fazer essa triagem dessas informações, né, para que a gente possa se ajudar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Emelino. Muito obrigado a todos Eu que agradeço. Que acompanharam. Fica aqui uma dica muito importante. Esse conteúdo, né, foi transmitido aí ao vivo pelo Facebook e ele está disponível nas nossas mídias digitais. Então, compartilha. Essa oportunidade que a gente tem de levar informação aqui para os nossos amigos aí do varejo, ela talvez é aquilo que a gente pode fazer no momento. Então, vamos compartilhar essas informações. Se você gostou, se você achou que fez sentido, né, manda no grupo dos varejistas que todo mundo tem, dos representantes comerciais, enfim, que a gente acha que pode contribuir, né, em alguma coisa aí, nesse momento difícil que a gente está passando. Pessoal, grande abraço. Estamos juntos, né? Vamos manter a esperança, vamos realmente criar estratégias aí para que a gente possa superar esse momento difícil. E nós, aqui da DataSys, nós estamos à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.